Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E principalmente, turminha, esperamos que vocês estejam se dedicando aos estudos. Bom, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, quando o vídeo começar, aquele gráfico, tabela ou aquela questão que chamar a sua atenção, você pode printar a tela, passar essas informações para o seu caderno e assim continuar com os seus estudos. Beleza, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, o estudo das soluções, certo? Soluções são um tipo de mistura homogênea, ok? E no vídeo de hoje, nós vamos abordar as soluções através da resolução de questões. Então, estou trazendo alguns exercícios e nós vamos estar resolvendo, comentando esses exercícios, de forma que a gente, qualquer dúvida que ainda possa existir com relação às soluções, que a gente possa eliminar. Ok, turminha? Olha só, aqui na tela nós temos uma grande revisão, certo? Nós temos aqui uma revisão sobre soluções. Os principais pontos relacionados às soluções, eu trouxe aqui na tela. Seria interessante você printar, ok? Passar esse grande resumão para o seu caderno e guardar. E sempre que tiver, for preciso você estudar sobre as soluções, você pode, certo, revisitar esse seu caderno que apresenta essa revisão. Então, soluções, como eu disse, é um tipo de mistura homogênea formada por duas ou mais substâncias, ok? Essas substâncias elas vão receber nomes especiais. Olha só, vou chamar de soluto ou então de solvente. Soluto, aquela substância que vai aparecer em menor quantidade ou então que vai sofrer a dissolução, vai se dissolver, certo? O solvente é a substância que vai aparecer em maior quantidade, ou então aquela substância que vai promover a dissolução, certo? Água e sal. A água é o nosso solvente, o sal, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, vai ser o nosso soluto. O sal, ou então, melhor dizendo, o soluto, ele vai apresentar uma certa solubilidade, no solvente, no caso, a água, certo? Essa solubilidade, ou essa quantidade máxima que o soluto consegue se dissolver, vamos chamar de coeficiente de solubilidade, que a gente pode representar, por CS. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que um soluto, um determinado soluto, consegue se dissolver em uma determinada quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. A gente consegue escrever da seguinte forma: x gramas do soluto para 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Então, vamos supor que uma substância X tenha a 25 graus Celsius um coeficiente de solubilidade igual a 30 gramas por 100 gramas de água, certo? Então, se a gente dissolver nesse volume de água, 100 gramas equivale a 100 ml. Se dissolvermos 25 gramas dessa substância X, a quantidade dissolvida ela é menor e inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, eu vou ter uma solução, olha só, insaturada, ok? Se a quantidade dissolvida for igual, numericamente igual, ao coeficiente de solubilidade, nós vamos ter uma solução saturada, ok? Se dissolvermos, se misturarmos 35 gramas da substância X em 100 gramas de água, ou seja, 100 ml de água a 25 graus Celsius, então apenas 30 gramas vai se dissolver. Os outros 5 gramas vai ficar no fundo do recipiente. Então, eu vou ter uma solução saturada com um corpo de fundo.
no caso 5 gramas, certo? Agora, a gente entende que quanto maior a temperatura, maior a solubilidade de uma substância. Normalmente, geralmente é assim, né? Tanto é que podemos montar um gráfico de solubilidade em relação à temperatura. Esse gráfico vamos chamar de curva de solubilidade, ok? Então, vamos aquecer essa mistura, né, a uma determinada temperatura. Vamos sair de 25 para 50 graus Celsius, por exemplo. E aí eu vou perceber que aqueles 5 gramas, né, que estavam no corpo, estavam no fundo do recipiente, como corpo de fundo, se dissolve, certo? Bom, aí eu cesso o aquecimento e esse sistema vai voltar à temperatura ambiente, né, a temperatura inicial. Quando voltar àquela temperatura de 25 graus Celsius, eu vou ter 35 gramas da substância X dissolvida em 100 gramas de água. Então, a quantidade dissolvida será maior do que o coeficiente de solubilidade, solução supersaturada. Beleza? Turminha, para fechar essa revisão, existem relações matemáticas entre o soluto e o solvente ou entre o soluto e a solução. Essas relações matemáticas chamamos de concentração. E nós temos vários tipos de concentrações. Eu trouxe aqui 3 muito usuais. Olha só. C, concentração comum, que é a relação entre a massa do soluto pelo volume da solução. Esse volume estando em litros, tanto é que nós vamos chamar de gramas por litro. O M, de concentração molar, molaridade ou concentração em quantidade de matéria, que é a relação entre o número de mols do soluto pelo volume da solução, em litros. Aí eu vou chamar de mol por litro, certo? E o título, que também podemos chamar de porcentagem massa, e existe uma vertente, né, que chamamos de ppm, partes por milhão. Então, vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução. Esse é o título. Se eu multiplicar esse resultado por 100%, eu vou ter a porcentagem massa. Além de concentração, né, eu posso ter uma solução muito forte, entre aspas, ou seja, muito concentrada. E aí eu vou acrescentar, eu vou adicionar solvente. Quando eu adiciono solvente, eu estou promovendo uma diluição, ok? E na diluição eu vou usar a expressão concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Se for concentração. Se for molaridade, então, no lugar do C, vou colocar o M. Podemos misturar soluções de mesmo soluto, ou então soluções com solutos diferentes, sem reação química. Aí eu vou ter uma expressão como concentração final vezes volume final vai ser igual a concentração da primeira solução vezes o volume da primeira solução, mais a concentração da segunda solução vezes o volume da segunda solução. E podemos misturar solutos diferentes que aconteça uma reação química. E aí o que acontece? Como as reações elas vão seguir uma proporcionalidade, então, por exemplo, se for uma reação ácido-base, o número de mols do ácido vai reagir, né? Vai ser igual ao número de mols da base nessa reação. Sendo assim, se for uma reação onde há mistura de soluções com reação química, a principal fórmula que eu vou utilizar é essa aqui, molaridade, e aí no caso seria ácido-base. Molaridade do ácido vezes o volume do ácido, igual a molaridade da base vezes o volume da base. Show de bola? Vamos agora aplicar, né, alguns desses conceitos em resoluções de exercícios, de questões. Então, primeira questão, turminha. No rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se, entre outras coisas, conteúdo 1,5 litros, bicarbonato de cálcio 20 ppm. Tranquilo? Com base nesses dados, determine a massa do bicarbonato de cálcio no conteúdo da garrafa. Lembrando que, né, o ppm, né, essa expressão ppm,
ela é igual a miligramas do soluto por litro de solução aquosa, certo? Então, aqui nós temos os valores, se você quiser printar a tela. Agora vamos à resolução. Turminha, questão muito simples, olha só. Visto que 1 ppm é igual a 1 miligrama de soluto por litro, certo? Então, se temos 20 ppm, né, é o que a questão nos diz, então eu vou ter 20 miligramas por litro. Show de bola? Então, cada litro, 20 miligramas daquela substância, né, o bicarbonato de cálcio. Se a garrafa é de 1,5 litro, então 1,5 litro eu vou ter X, certo? Com isso eu consigo montar uma regra de 3 simples, beleza? E aí, se é uma regra de 3 simples, meios pelo extremo, que vai ser X? 1,5 vezes 20 dividido por 1. 1,5 vezes 20, sabemos que vale 30, ou seja, em 1,5 litro eu vou ter 30 miligramas da substância, certo? 30 miligramas equivale a 0,03 gramas. A alternativa correta, a letra A, certo? Questão simples, basta a gente compreender, certo? Aquele enunciado, o que a questão realmente está querendo. Aí eu puxo o tipo de concentração, certo? E a gente consegue resolver. Vamos para a segunda questão. Um suco de laranja contém vitamina C na concentração de 330 miligramas por litro. Ao preparar uma laranjada, 100 ml desse suco são diluídos a 500 ml com água, certo? Então, eu estou promovendo uma diluição, ok? Qual é a concentração em miligramas por litro de vitamina C na laranjada? Então, eu preparei inicialmente, né, um suco, né, uma laranjada. Então, inicialmente, a concentração é de 330 miligramas, né, da vitamina C, né, em 1 litro de solução. E o volume inicial, ok? É o volume de 100 ml, porque eu preparei inicialmente 100 ml. Aí eu vou adicionar água, ou seja, promover a diluição. Então, aquele volume que era 100 vai passar a ser 500 ml, ok? Turminha, toda vez que a gente promove uma diluição, nós vamos gerar uma diminuição na concentração. Um dos objetivos da diluição é tornar a solução menos concentrada, né? Entre aspas, mais fraca, certo? Bom, qual é a expressão da diluição? Concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Tudo bem? Aqui eu já, peguei as informações, agora eu vou substituir. CI vale 330, né, que é a concentração inicial, o volume inicial 100 ml, a concentração final, né, o que nós estamos querendo determinar, e o volume final de 500. Tudo bem, turminha? Vamos multiplicar. 330 vezes 100, 33.000. Agora eu vou isolar o CF, né, a concentração final. Então, isolando, vai ficar os 33.000 dividido por 500, tudo bem? Acompanhe na turma. E se você quiser printar e tentar resolver em casa, show de bola. Certo, turminha? Eu destaquei os zeros que nós podemos cancelar em cima e embaixo. Então, no fim das contas, é 330 dividido por 5, gerando uma concentração final de 66 miligramas por litro. Então, antes era 330, né? Após a diluição, a nova concentração passa a ser de 66 miligramas por litro. Show, né? Vamos, turminha, para mais uma questão. Um grupo de pessoas em uma embarcação ficou à deriva em alto mar. Após alguns dias nessa situação, passou a haver risco de água potável disponível acabar. Um dos passageiros lembrou que eles ainda dispunham de 600 litros de água potável e que, se conseguisse obter uma solução com no máximo 10 gramas de cloreto de sódio por litro, né, que é a concentração de um soro fisiológico, seria possível beber água do mar, garantindo a sobrevivência do grupo por mais tempo.
Lembrando que a concentração, né, da água do mar vale 35 gramas por litro, ok? Então, devemos diminuir a concentração de 35 para 10 gramas por litro. Show de bola, turminha? Bom, quantos litros dessa solução é possível obter usando toda a água potável disponível? Qual é o volume de água do mar que deve ser usado? Show? Então, uma situação bem interessante, né? Vamos à resolução. Ó, o que a gente conhece, turminha? A concentração inicial, que no caso é da água do mar, 35 gramas por litro. O volume que eu tenho é de 600 litros. Show? Queremos adicionar a água do mar esse volume inicial, de forma que a concentração final, né, fique em 10 gramas por litro. Então, qual será o volume final? Certo? Então, inicialmente, é a pergunta, a indagação da primeira alternativa. É um processo de diluição, então eu vou usar a expressão CI vezes VI igual a CF vezes VF. Concentração inicial, volume inicial, igual concentração final vezes o volume final. Vamos agora substituir, turminha. A concentração inicial, 35. O volume inicial, 600, certo? A concentração final vale 10. O volume final que nós vamos procurar, né? Determinar. Então, agora a multiplicação. 35 vezes 600, né? 21.000, que vai ser igual a 10 vezes VF. Como nós queremos, né, isolar o volume final, quem vai ser o volume final? Vai ser 21.000 dividido por 10. Destaquei os zeros que nós podemos eliminar. Então, vai dar 2.100 litros. Então, a adição de água do mar, de forma que a concentração caia de 35 para 10 gramas por litro, né, partindo de um volume inicial de 600 litros, né, nós vamos conseguir obter 2.100 litros, ok? Então, vai aumentar um pouco mais e aí vai dar para racionar por mais tempo, dando a oportunidade de serem resgatados. Show? Então, essa é a primeira situação. Então, volume final, um volume de 2.100 litros. Agora, quanto que foi adicionado, né? Aí eu coloquei aqui a resolução no quadro, certo? O volume final, por exemplo, é o volume inicial mais o volume adicionado, certo? Claro que você não precisa, né? Você não precisaria fazer todo esse cálculo, porque olha só, se antes, né, ou se inicialmente eu tenho 600 litros e ao final do processo da diluição, né, eu vou conseguir obter 2.100 litros, então quanto de água do mar foi adicionado, né? Basta fazer a subtração, né? O 2.100 menos o 600, né? Como ficou aqui bem expresso. Então, o volume adicionado vai ser o volume final menos o volume inicial. Então, 2.100 menos 600, 1.500 litros, certo? Esse foi o volume de água do mar adicionado. E a adição desse volume a 600 litros aos iniciais 600 litros vai poder gerar essa concentração, né, que torna aquela água do mar, né, própria para o consumo. Tudo bem? Um processo inverso, ok? O processo inverso, a diluição seria a concentração da solução. Na diluição, nós estamos adicionando água, ok? E aí a tendência, né, é que a concentração ela diminua. Agora, se eu tenho uma solução e eu retiro o solvente, isso pode acontecer, por exemplo, pelo aquecimento, né? Eu posso aquecer aquela solução, então a água ela vai, né, vaporizar, né? Vai passar para o estado gasoso, né? Se a gente retira o solvente, então a gente vai estar promovendo a concentração, o aumento da concentração da solução. E aí, lógico, a concentração final
ela vai ser maior, né? Vai ser mais elevada. Show de bola, turminha? Então, um pouquinho sobre soluções, certo? Principalmente o cálculo de concentrações e também diluição de soluções. Turminha, ficando por aqui. Forte abraço. Valeu.